Olá pessoal, dando continuidade ao nosso aprendizado sobre as fórmulas personalizadas, hoje iremos fazer uma outra fórmula, mas agora para gerenciar a presença de todas as atividades que nós temos em nossa planilha. Então, se nós pegarmos aqui, nós temos cada dia das atividades e quem estava presente através desse checkbox. Então, para sabermos as pessoas que estavam presentes, nós temos que ficar filtrando aqui por true para saber as que estavam presentes. Porém, se nós queremos filtrar por mais de um dia, esse filtro fica errado, porque, por exemplo, aqui no dia 14 só aparece do false, porém existiam pessoas que estavam presentes e nós não conseguimos ver tanto as pessoas que estavam presentes no dia 9 quanto as que estavam no dia 14. Então nossa planilha acaba ficando difícil de controlar para que nós possamos ter um controle com múltiplos filtros. Então, para isso, nós vamos criar uma função personalizada que irá pegar os dias e irá nos dizer todas as pessoas que estavam presentes nesse dia, de forma que nós podemos ver todas as presenças de todos os dias. Então, para isso, eu criei aqui uma aba chamada Presenças Fórmula, que é aqui que eu vou chamar a minha fórmula que eu vou criar. Então, para dar início, nós vamos lá em Extensão e AppScript. Aqui eu vou criar mais um arquivo, chamar ele de agrupar presenças e também chamar minha função de agrupar presenças. Certo. Aqui nós já temos a nossa função. Primeira coisa que eu iria fazer é já fazer o deploy desse arquivo aqui, para que eu possa ter acesso na minha planilha. Então, selecionei o tipo Web App e selecionei a descrição para agrupar presenças por data. Fazer o deploy. E já vou até chamar ela aqui na minha planilha. Então, agrupar presenças. Então, no momento ela não está retornando nada e vamos, à medida que vamos alterando a nossa função, nós já vamos vendo o resultado aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é receber nossos dados. Então, aqui eu vou colocar um parâmetro para receber nossos dados. Vou colocar o parâmetro como nome de tabela, porque vamos receber uma tabela. E vou retornar a tabela aqui para nós vermos. Então, aqui na minha função, eu vou chamar a tabela de presenças que nós já temos na aba 1 e chamar todo o conteúdo que tem nessa tabela. E, como nós podemos ver, nossa função já está retornando a tabela que nós passamos para ela. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que controlar é que nossa tabela tenha pelo menos duas colunas, porque precisamos ter o nome e a quantidade de presenças, e os dias que estará na frente, mas obrigatoriamente terá que ter duas colunas. E também que tenha informações nessa tabela. Então, nós podemos fazer um if, aqui, que é um condicional, para sabermos se há informações nessa tabela, ou seja, se não houver informação nessa tabela, ou o tamanho dessa tabela for menor que 2, ou tiver menos que duas colunas. Então, se não tiver informações na tabela, não tiver menos que duas linhas, porque precisa ter um nome e pelo menos uma pessoa nessa tabela, ou tiver menos que duas colunas, porque tem que ser pelo menos essas duas colunas aqui, eu irei retornar que é uma tabela inválida. Então, retornar aqui, tabela inválida, e vou salvar. Então aqui ele está retornando certo porque nossa tabela nesse caso é válida, mas nesse caso eu vou alterar para passar uma informação não válida. Então, texto. Então ele já diz aqui que é uma tabela inválida. Então aqui eu vou voltar para passar nossa tabela que já é válida de presenças.
e chamar ela aqui. E vai retornar nossas informações que temos naquela tabela. Certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar os dias que tem atividade. Então para isso, nós podemos declarar uma constante aqui e chamar de lista dias. A lista dias, como nós podemos ver, ela começa no C. Então, na programação, nós começamos os índices começando do zero. Então, a coluna 1 é o índice 0. A coluna 2 é o índice 1 e a coluna 3 é o índice 2. Então, nós queremos todos os índices que estão a partir do 2. Que aí vai ser o nome das nossas atividades. Então, para isso, nós podemos pegar aqui tabela na linha 1, que é índice 0, e fazer um slice no 2. E já retornar aqui. Então aqui ele vai retornar os dias, que está aqui. Nós também podemos pegar o nome de cada pessoa. Então, o nome de cada pessoa está na linha 1, índice 0 aqui, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, que seria o índice no caso, né? Linha 2 no índice 1, linha 3 no índice 2, linha 4 no índice 3 e assim por diante. Então, aqui nós já sabemos controlar os dias que nós temos atividade e os dias das pessoas, que sempre está no índice 0, na coluna 0. E para isso, agora nós vamos percorrer a nossa lista de atividades e a nossa lista de pessoas para assim verificar se em tal dia essa pessoa estava presente. Então, para isso, eu vou criar uma outra constante que será para guardar as pessoas que estavam presentes em cada dia. Então, const lista presenças. E aqui, para percorrer, eu vou utilizar um laço de repetição chamada for. Então, o for, ele declara um índice e ele percorre até esse índice chegar a tal valor, que no caso aqui, o nosso índice tem que chegar no limite da quantidade de dias aqui. Então, vou declarar uma variável, chamá-la de índice dia, começar com 2, porque é para começar a partir daqui. E esse índice dia vai percorrer enquanto ele for menor que o tamanho dessa linha aqui. E vou incrementar ele. Certo. Aqui nós já vamos percorrer para cada coluna dessa linha aqui, começando a partir do 2. Agora nós vamos percorrer a nossa lista de nomes. Então, para isso, eu vou criar um outro laço de repetição. Vou chamar de índice nome. E aqui eu vou começar do 1, porque a linha 1 a gente já acessou. E aí a linha 2, que é o índice 1, vai estar com os nomes. E esse índice nomes vai ser menor que a nossa tabela length. Porque a nossa tabela length diz o tamanho, a quantidade de linhas. Então aqui ele vai retornar a quantidade de linhas e vai parar aqui no Lucas. Então, índice nome mais. Certo, aqui nós já estamos percorrendo nossas duas listas. Então aqui eu vou criar uma outra lista para guardar a lista de presença de cada dia e no final eu vou guardar na lista de presenças gerais. Então, lista presença. E aqui vou fazer da seguinte forma. A lista presente, nós vamos fazer uma verificação. Se na nossa tabela
essa pessoa estava presente nesse dia. Se é igual a true. Então aqui, se essa pessoa está presente nesse dia, eu vou pegar a lista de presença e vou guardar, fazer um push nessa lista com o nome da pessoa. Então aqui eu pego o índice nome, que aqui é a linha do nome, e o 0, que vai ser a coluna que tem o nome. E no final, eu guardo essa lista na lista geral. E aí, no final de tudo, eu retorno essa lista de presenças que contém a lista geral. Certo, vamos salvar e ver o que retorna. Aqui, como podemos ver, já temos a organização dos nomes por dias. Porém, aqui ele não está aparecendo o dia que essa pessoa estava, só as pessoas que estavam presentes. Nós também queremos saber o dia que ela estava. Então aqui nós vamos colocar nessa lista geral, além da lista de pessoas que estavam, o nome do dia. Então, tabela 0, que é a primeira linha, e o índice dia. Certo. Salvar, ver o que retorna. Aqui, então, a gente já tem o dia e as pessoas que estavam presentes. O outro dia e as pessoas que estavam presentes. Nós podemos retornar dessa forma, ou seja, a primeira linha aqui sendo o dia e a segunda o nome das pessoas. Mas eu acho que não fica muito organizado dessa forma. Eu quero retornar o nome do dia antes do nome de todas as pessoas que estavam presentes. Então, para isso, nós vamos encapsular isso tudo dentro dos colchetes aqui, para representar uma única linha. Porém, dessa forma aqui não vai dar certo. Para que dê certo, nós vamos fazer uma outra alteração, porque aqui, olha, só retorna os dias. A outra alteração é colocar esses 3 pontos antes da lista de presenças, para que ele pegue todas as informações dessa lista de presença e jogue aqui para essa lista geral. Então ele vai pegar todos os nomes que estão aqui e jogar para essa lista geral que contém o nome do dia. E vou salvar. E pronto. Aqui nós temos o nome do dia e o nome de cada pessoa que estava presente. E nós podemos até verificar isso. Ó. No dia 2/9 estavam todos presentes. 6 pessoas. 7 pessoas, no caso. No dia 9, 3 pessoas. No dia 16, 4. E assim por diante. Então ficou bem mais fácil de controlar aqui quem estava presente e quem não estava. E bem mais fácil de customizar para que quando nós precisarmos alterar alguma informação, nós já temos uma função customizada aqui para que nós adicionamos uma condição a mais ou uma verificação a mais que supra a nossa necessidade. Então, por hoje é isso. Espero que esse vídeo seja útil para você de alguma forma e espero que goste. Até mais.